Olá, eu vou te ajudar a se tornar um programador profissional e vou te mostrar como sair do absoluto zero em programação até conseguir o seu primeiro emprego ou seu primeiro cliente como freelancer. Fala família, na aula de hoje a gente vai revisar a aula de loops. Eu já tinha feito uma aula de loops há algumas aulas atrás, porém algumas pessoas ficaram com dúvidas e para resolver essas dúvidas eu acho que vai ser melhor a gente gravar um vídeo onde eu só vou abordar loops e nós vamos ver alguns exemplos e eu espero que fique mais claro dessa vez e se não ficar a gente grava outro até entrar na sua cabeça. Então vou vir aqui está o nosso projeto no Visual Studio Code. Vou criar um novo arquivo chamado loops -2.html. Aqui eu vou criar a estrutura básica desse arquivo e nessa aula eu vou utilizar o JavaScript incorporado, que é aquele JavaScript que a gente coloca já na página, não direto no elemento, mas direto na página. O que são loops e para que os loops servem? É bem simples, teoricamente, é bem simples a gente entender qual é a utilização do loop. O loop, ele não é nada mais, nada menos do que um contador. Sim, é como se fosse um contador. Você fala para a programação que você vai querer contar de 0 até 10, é um exemplo, ou de 0 até 100, ou de 0 até 1000. Então, tá aí, a função básica de um loop é contar. A única coisa que ele faz é contar. Porém, nós utilizamos essa função dele de contar para a gente percorrer listas. Eu não sei se vocês se lembram, mas a lista é um array. E um array é um conjunto de itens que podem ser de qualquer coisa. Pode ser nome de pessoa, nome de animais, nomes de livros, uma lista de CPFs, uma lista de telefones. Qualquer coisa a gente consegue colocar num array. E nesse caso, geralmente a gente utiliza os loops para conseguir percorrer toda essa lista de array para a gente não ter que fazer isso manualmente. Eu vou mostrar um exemplo aqui utilizando o for e eu vou pedir para ele contar de 0 até 10.000 para vocês verem. O for, ele é bem simples. A primeira variável que o for espera é a partir de que número que nós vamos contar. Nesse caso, eu vou começar a contar do número 1. Eu vou criar uma variável chamada a partir. Vou atribuir para ela o valor 1. O segundo parâmetro do for, que é esse do meio. E o for, ele é bem legal, porque ao invés de colocar vírgula nos parâmetros, a gente coloca ponto e vírgula. Então, isso daqui é uma particularidade dele. E no segundo parâmetro, a gente fala para a programação qual é a regra que ele vai obedecer. E nesse caso, a gente vai contar somente enquanto a partir for menor do que 1000. Nesse caso, eu vou colocar menor ou igual para ele contar até 1000. Nessa segunda regra. E nessa terceira regra, a gente fala o que nós vamos fazer com essa variável a partir no final de cada loop. No final de cada loop, eu quero que ele pegue essa variável a partir, pegue o valor atual dela. No primeiro loop vai ser 1 e adicione mais 1. Por quê? Porque isso daqui fala para ele, na primeira vez que ele rodar esse loop, o a partir é 1, quando chegar no final do loop ele vai pegar o a partir, vai pegar 1 mais 1, aí a partir vai passar a ser 2, aí ele vai contar, aí ele vai executar a regra de novo. A partir sendo igual a 2, 2 é menor ou igual a 1000? Sim, 2 é menor do que 1000, aí ele vai pegar o valor 2 e vai adicionar 1. Aí aqui a partir vai ser 3 e ele vai falar, a partir é menor ou igual a 1000? Sim, porque ele é 3. Aí aqui eu vou colocar um alerta para vocês verem. Eu vou interpolar uma mensagem aqui, contando a partir do número, aí aqui eu vou pôr o número, aqui vai ser o valor da variável a partir, até o número 1000. Por quê? Porque ele só vai continuar entrando nesse loop enquanto a partir for menor ou igual a 1000. Agora eu vou executar esse código para a gente ver. Contando a partir do número 1 até o número 1000, contando a partir do número 2 até o 1000, eu vou continuar dando Enter. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e ele vai fazer isso até o número 1000. Agora eu vou tirar esse alerta e vou substituir por um console para a gente ver o final da contagem. Vou vir aqui na URL da Enter. Galera, acho que eu vou ter que fechar esse navegador, essa aba. Fechei, abri outra, vou acessar o Inspect, clicar em console. O que ele falou? Ó. Vou lá para o começo. Contando a partir do número 2 até o número 1000, 3, 4, 5, 6. Beleza, vou até o final. Contando a partir do número 1000 até o número 1000. Aqui chegou no final. Então, como eu falei, esse daqui é o primeiro uso dos loops para você contar. Porém, a linguagem de programação permite que a gente vá além e utilize esse contador simples para fazer uma operação que ela é muito útil, que é percorrer uma lista. Que, nesse caso, eu vou criar uma lista chamada livros.
E nessa lista eu vou colocar alguns nomes de livros, tá aqui um array. O primeiro livro que eu vou colocar é Game of Thrones. O segundo livro vai ser O Hobbit. Aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros. E vamos supor que eu quisesse escrever o nome desses livros na tela, porém eu não soubesse como faria isso. Nesse caso, o que a gente faria? Primeiramente, eu vou criar uma lista simples aqui, só para a gente incluir esses itens. O L, ID, lista. O L é para quando a gente quer utilizar uma lista, não sei se vocês se lembram. Aqui do lado de fora, eu vou criar um método para adicionar esse texto nessa lista no HTML para a gente ver. Add item. E aqui eu vou colocar o texto do item. Vou esperar que a gente receba o texto que a pessoa quer colocar. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar a lista aqui, var list é igual ao document.getElementById e o nome do ID, que nesse caso é list. Agora a gente vai criar o item dessa lista, item list, que é o document.createElementLi. Eu vou pegar o texto que a gente recebeu e vou colocar ele como valor dessa li, que é item list.innerHTML igual a text. Agora eu vou pegar a lista e vou adicionar esse item list.appendChild. E o que eu vou querer adicionar dentro dela? Eu vou querer adicionar esse item que a gente acabou de criar e preencher, o item list. Beleza? Como eu falei, nós temos duas formas de escrever esses itens na tela. Eu vou mostrar a primeira. E, querendo ou não, ela acaba ficando insustentável com o tempo. Seria assim, add item, aí eu vou colocar livros, e eu vou colocar a chave do livro, que é a posição do livro que eu quero pegar. E como eu vou querer percorrer toda a lista, eu vou começar pegando o primeiro. No array, ele começa a contar do valor 0, diferente de nós, que geralmente começamos a contar do 1. Sempre, então, a lista vai ser assim. Aqui é o item 0, aqui é o item 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ele deu um erro falando que não pôde adicionar o item em um elemento null. E esse erro a gente já tinha visto antes. Por que ele está acontecendo? Porque esse script está rodando antes da página ficar pronta. Então, antes mesmo desse elemento ser criado, ele já está tentando adicionar algo nele. É impossível adicionar algo em algo que não existe. Porém, nós temos um evento chamado onload, que ele é sempre executado quando a página é carregada. Então, vou vir aqui, vou colocar onload, vou pegar esse item que a gente está tentando adicionar e vou criar outra função, onBodyLoad, que é quando o corpo da página já estiver carregado. E eu vou colocar esse add item aqui dentro. Vamos ver. Vocês viram que não deu nenhum erro, porém também não funcionou. A questão é essa daqui. Eu somente passei a ouvir o evento, mas eu não coloquei nenhum método para ele executar quando o evento fosse chamado. E no caso, eu vou colocar um bodyLoad, que no caso eu vou colocar um bodyLoad. Ele já adicionou o item Game of Thrones na lista. Agora eu vou fazer a mesma coisa para os outros livros. Então eu vou vir bem aqui, vou duplicar essa linha para ser um pouco mais rápido. Duplicar não. Triplicar, sei lá. Aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei os 7 itens da lista. Então ele escreveu aqui 7 itens. Bora ver se tem mais algum. Tem mais um. Tem 8 livros. Beleza, ele escreveu todos os livros. E eu mostrei para vocês uma das formas de você pegar dados que estão numa lista e escrever eles na tela. E foi até rápido, porque aqui a gente só tem 8 itens. Agora pensa uma lista que tem 100 elementos, 1000 elementos, 100.000 elementos. Seria praticamente impossível você pegar isso daqui, fazer isso daqui, e também não ficaria muito automático. Pensa sempre que a pessoa adicionasse um novo registro, você tivesse que ir lá só para fazer isso daqui, não faria nenhum sentido. Agora eu vou comentar esse código e vou fazer esse mesmo processo que nós fizemos, porém utilizando o for, que é a lista. Vou vir aqui, for, criar uma variável, vou chamar ela de posição, primeiro livro. Qual a posição do primeiro livro? A posição do primeiro livro é 0, porque a lista começa no 0. Agora eu vou pegar e vou falar que enquanto a posição do primeiro livro for menor do que 8, por que 8? Porque a quantidade de itens que tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enquanto a posição for menor que 8, eu vou querer que ele pegue a posição, primeiro livro, e adicione 1. Por quê? Porque adicionando 1 ele vai para a próxima.
Porque se ele começou no 0, aí depois a gente adiciona 1, ele vai pro item 1. A gente adiciona 1, ele vai pro item 2. A gente adiciona 1, ele vai pro item 3. A gente adiciona 1, ele vai pro item 4. E o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar o método addItem, que é exatamente o que nós fizemos aqui. Abrir parênteses. Vou chamar o array livros, que é exatamente o que nós fizemos aqui. Vou abrir colchetes. Porém, aqui, ao invés de colocar um número fixo, igual nós colocamos nesse exemplo de cima, onde eu coloquei 0, 1, 2, 3, etc., a gente vai colocar essa variável, que é a posição do primeiro livro. Agora vamos lá ver o resultado. Ó, ele escreveu na tela e funcionou muito bem. Agora eu vou adicionar mais alguns itens para essa lista. A menina de ouro. Adicionei mais alguns itens, porém ele não escreveu nenhum desses itens aqui. Isso aconteceu porque aqui a gente só pediu para ele ler do livro 0 até o livro 8. E como adicionamos mais 3 novos livros, teríamos que vir aqui e mudar de 8 para 11. Agora que eu mudei, ele escreveu. Porém, vocês concordam que isso de ficar mudando aqui também não faz muito sentido? Por conta disso, o array ele tem uma propriedade que permite que a gente já retorne automaticamente a quantidade de itens que ele tem, que ela é bem simples, que a gente pegar o nosso array. O array ele tem um atributo que permite que a gente saiba a quantidade de itens que tem dentro dele. Basta você colocar o nome dele, o ponto e a palavra length, que length é tamanho ou quantidade. E nesse caso, ele sempre vai contar a quantidade certinha que tem no array. Tanto que se eu vier bem aqui e duplicar isso daqui, por exemplo, ele já escreveu todos de novo, não precisa mais colocar o número exato. Espero que esse exemplo tenha sido claro para vocês entenderem qual é a utilização da função. Espero que tenham visto a importância dela, porque todo o sistema que você vai programar vai ter listas, vai ter tabelas, e essas tabelas elas terão que ser percorridas utilizando um loop parecido com esse. E ninguém coloca os itens na mão dessa forma. Agora que já ficou claro para vocês para que serve o loop e como eles funcionam, eu vou mostrar para vocês outro tipo de loop que a gente tem no JavaScript. Esse é o for. Agora a gente vai utilizar o loop chamado while, que essa palavra significa enquanto em inglês. E ele é bem simples. Por quê? Porque enquanto a condição que a gente colocar aqui ela for verdadeira, ele vai continuar entrando dentro do loop. Ele só espera um parâmetro que seria mais ou menos isso. Porque nós queremos ler livros enquanto a posição do primeiro livro for menor do que a quantidade de livros que nós temos, que é exatamente essa parte do meio aqui. A única coisa que o while ele espera é essa condição que a gente colocava no meio do for, tanto que ficou idêntica. Porém, esse trabalho de pegar a primeira chave e fazer o controle da chave ele é feito por nós, então teria que vir bem aqui, escrever posição primeiro livro igual a 0, que é o que a gente põe aqui no for. E dentro do laço, eu teria que pegar essa posição do primeiro livro e adicionar mais um para ela. Por quê? Porque no final de cada laço, ele iria vir aqui, iria mudar o valor desse cara. E é bem engraçado, porque eles são bem parecidos, e é como se o while ele fosse a desconstrução do for. Como vocês podem ver, no for temos 3 parâmetros. O primeiro é a variável inicial, que a gente colocou aqui do lado de fora. O segundo é a condição, que a gente colocou aqui do lado de dentro. E o terceiro é o incremento ou o decremento, que é o que nós vamos fazer com essa variável inicial. A gente colocou do lado de dentro. Então o while é como se fosse um for, só que todo desmontado. Então beleza, aqui eu vou colocar essa linha, que é o que faltava, que essa linha é responsável por escrever o item na tela. Agora eu salvei. Como vocês podem ver, teve exatamente o mesmo resultado quando a gente usou for. A única coisa que muda é que é um método diferente e que vai ter situações que esse daqui vai se adaptar melhor, como vai ter situações que esse daqui vai se adaptar melhor, então varia da situação. Porém, se você só souber um ou dominar somente um deles, já vai ser o suficiente para todas as situações possíveis. Então, só para recapitular, nós vimos que os métodos de loops, eles são um método de contagem, que você consegue falar para ele contar de tal número a tal número. E no exemplo, nós mandamos ele contar de 0 a 1000. Porém, nós conseguimos pegar essa habilidade dele de contagem e utilizamos ela para percorrer uma lista, igual essa lista que nós tínhamos criado. Então, ao invés de você pegar item por item, quando você quer escrever eles na tela, com estrutura de loop, a gente consegue pegar eles um por um e escrever na tela de maneira automática, que foi o que foi feito aqui. Imagina se eu tivesse que colocar cada um desses itens, deve ter bem uns 60, isso ia levar muito tempo. E que, basicamente, nós temos 2 tipos de loop, um que é o for, o primeiro parâmetro dele é a variável inicial, o segundo é enquanto ele ainda vai continuar
entrando naquele laço que é percorrendo a lista, e o terceiro é o que a gente vai fazer com a variável inicial. E aqui embaixo nós temos o while, que ele tem o mesmo objetivo, porém ele funciona de uma forma diferente. Que aqui a gente primeiro declara a variável inicial. Aí dentro do parâmetro do while, a gente coloca a nossa condição, que é até quando a gente quer que ele continue tentando ler livros ou ler itens de um array. Aqui a gente coloca o que ele vai fazer, que é exatamente a mesma coisa que a gente coloca aqui dentro, que a gente altera o estado da variável inicial, que é para ele sempre ir para o próximo item. E vamos supor que eu tivesse esquecido dessa última parte, eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. O que vai acontecer é chamado de loop infinito, e ele dá um estouro de memória no navegador. Por quê? Porque ele vai escrever sem fim. Não adianta nada a gente ter essa regra, sendo que essa regra nunca vai ter fim, então ela vai ser uma regra infinita, que eu vou comentar. E sempre que nós fazemos isso, dá um problema no navegador e a gente tem que fechar a aba. Ele gasta tanta memória que a gente não consegue mais mexer. Aí ele já deu, eu não consigo vir aqui na tela, eu não consigo clicar, eu tô tentando clicar com F12, mas ele não vai. Isso é o comportamento quando acontece um loop infinito. Por quê? Porque ao invés de entrar naquela linha 60 vezes, que é a quantidade de itens do array, por exemplo, ele já deve ter entrado lá dentro umas 100 mil vezes. E isso faz usar praticamente toda a memória do computador. Não toda a memória, porque o navegador ele bloqueia, ele põe um limite. Porém, o computador já dá uma zoada bem grande, tanto que eu não estou conseguindo mais fazer nada aqui. Mesmo depois de clicar aqui para ele parar o processamento, aqui ele mostra que ele ainda está processando. Então é isso, essa é a aula de hoje. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha aprendido. E se não aprendeu, pode me mandar mensagem lá no Instagram e deixar sua dúvida, ou pode colocar aqui no comentário do YouTube pedindo mais vídeos sobre loops, que eu vou fazer com todo prazer. Bora pra cima, bora continuar estudando. Qualquer dúvida que tiverem é só me perguntar. Falou!